pastores não dão valor a esse trabalho. A maioria dos pastores dão valor quando está a igreja cheia de adultos, dando glória a Deus, aleluia, cantando, mas não dão valor ao trabalho com criança. Você sabe o que é isso? É falta de conhecimento, é falta de compaixão, é falta do sentimento que Jesus tinha pelas crianças, a valorização e o futuro da obra de Deus. Ele não sabe que está nas mãos dessas crianças. Entende? Então isso vai acontecer, acontece com muitas igrejas. E isso nos deixa indignados de uma certa forma. Eu fico indignada por saber que muitos pastores não têm essa visão. Precisam dessa visão. E eu levanto o chapéu para aqueles que têm essa visão das crianças. Porque veja bem, um missionário, quando ele vai para o campo missionário, ele tem que ter uma base sólida. Nenhum missionário, ele pode projetar, traçar um projeto missionário sem que a sua base não seja as crianças. O seu trabalho não terá sucesso. Quando você vê missionários que vão ao campo missionário e não prosperam, e esse trabalho não cresce, ele não buscou a base. Ele não teve um fundamento. Ele não projetou ganhar as crianças, porque quando você ganha as crianças, você ganha a família dessas crianças, você ganha a comunidade dessas crianças, você ganha também a igreja a qual essas crianças fazem parte ou irão fazer parte. Então é necessário que num projeto missionário as crianças estejam presentes, seja a base. Primeiro ponto, crianças. É aquela questão, você não pode começar a construir um edifício do último andar, pode? O que vai acontecer? Não existe isso, não existe, né? Vamos ver, isso aqui é um pequeno prédio, a primeira casa, né? Eu vou começar a construir, não, eu vou morar no 10º andar, então eu vou construir primeiro no 10º andar. É um tolo. Assim é o trabalho de criança. Quem vai para o campo missionário, vai logo abrir uma igreja de adultos, está construindo o 10º andar primeiro. Não está na base. Se você for estudar a história da escola dominical que existe hoje no mundo inteiro, a base dela foi o quê? As crianças. Começou aonde? Embaixo de uma árvore. Ali surgiu esse grande projeto de ensino, a escola dominical, que tem levantado muitas pessoas. Então a criança, ela é uma porta grande, aberta para um grande projeto, um grande ministério. Então se alguém vai fazer um trabalho e esquece das crianças, coitadinho dele ou dela, porque não vai prosperar, não será bem sucedido, porque desprezou as crianças, deixou de lado, achou que não tem valor. Eu não estou nem aí se grandes pastores não dão valor ao meu trabalho, porque eu trabalho com criança, eu trabalho com criança e adulto também. Porque eu sei que eu estou investindo para a eternidade. Eu estou investindo em vidas que amanhã serão futuros pastores e líderes das nações. Eu estou investindo em vidas para a eternidade, em uma vida inteira para Deus. Então eu não me preocupo com isso não. Aí a pessoa me disse, não, nem se preocupe, que o seu trabalho não vai ter valor. Trabalho para o outro, trabalho para Deus. Eu estou fazendo para Deus e eu sei que eu comecei pela base certa, tá? Então, que a sua base seja as crianças, né? De repente, você pode estar numa grande igreja cheia de adultos, mas qual foi a sua base? As crianças. E por que a igreja está cheia de adultos? Porque você buscou as crianças, né? Você buscou as crianças e seu trabalho foi bem sucedido. Realmente, nas igrejas hoje, o que a gente observa é que parece que os adultos eles vão ser permanentes, porque as igrejas eles fazem do departamento infantil tipo um depósito para criança. Eu já congreguei em igreja que as crianças eram proibidas de participar do culto, elas eram para não ficar zoadas, para não bagunçar a ordem do culto, e às vezes as professoras ficam sem poder, porque o departamento, as salas não são apropriadas para a quantidade de crianças, ficam cheias, os professores sabem como trabalhar com as crianças. Então eu tenho trabalho de princípio que infelizmente não é valorizado. Eu já passei por várias igrejas e vejo isso. Mas é a falta de visão.
barulhentas. É um público barulhento. Vai tirar a liturgia do culto, vai causar irreverência no culto. Gente, pelo amor de Deus. Mas Deus vai cobrar isso. Deus vai cobrar, tá? Porque as crianças são criaturas, são preciosas para Deus. Então, é o que eu falei, a base. Se a igreja não tem essa base, e os adultos um dia vão partir. Verdade, Nós que estamos aqui vamos partir um dia. E quem serão os futuros adultos? As crianças, se não forem educadas, né, evangelizadas, discipuladas, ensinadas, o que vai acontecer? Então tem que se pensar nesse lado, tá bom? Sim. Eu ia para o Cristiano, que é uma filha mais velha. Sim. Ela foi para o Lula. Isso, lembro sim. A primeira bala foi com você. Glória a Deus. Ela hoje eu sei, né? Amém. Você já louvou. Olha aí. Né? Então, se você ensina a criança hoje, você está preparando um pastor presidente. Você está preparando um líder de nação. Um presidente não só de um ministério evangélico, como um presidente de uma nação. Você tem que saber, eu estou na frente de um público diferente. Eu estou na frente de grandes empresários. Não importa a idade dele, tem 5 anos. Deus sabe o que ele vai ser no futuro. A quem você está ensinando. Eu vi um testemunho de uma... Olha aí o testemunho da irmã Filomena, da sua filha. Eu vi um testemunho de uma missionária que ela foi convidada para pregar numa igreja, numa nação. A igreja era muito pequenininha, igreja de barro, feita de barro. Os bancos eram aqueles banquinhos bem pobrezinhos, não tinha encosto, o chão era de barro. A igreja mesmo, pobre pauperna, pobre. E ela disse, não vou pregar nessa igreja não. E não tinha quase ninguém nessa igreja, não vou pregar nessa igreja não. O Espírito Santo disse para ela, vá pregar nessa igreja porque eu tenho multidões naquela igreja. Ela foi porque o Senhor tinha multidões nessa igreja. Quando ela chegou lá, aqueles irmãos tudo já, um bocado de criancinha, tudo com a barriga grande, cheia de verme, os cabelos bem crescidos, toda sujinha, pretinhas, né? Aqueles irmãos joveninhos, quase ninguém na igreja. Sabe aquele culto que as pessoas não dão muito valor? E o Senhor disse para ela, vá, porque eu tenho multidões naquela igreja. Que coisa linda é o Espírito Santo, né? Que coisa linda é Deus. Ela foi e pregou naquela noite. E sabe o que aconteceu? Naquela noite, uma criança aceitou Jesus. E essa criança foi ser um missionário. Eu não sei exatamente, não vou dizer. Eu sei que ele foi um dos pastores de uma das maiores igrejas. Eu não sei se é na Coreia do Norte ou na Coreia do Sul. Eu sei que foi um pastor que ganhou multidões para Deus. Onde foi que ele estava? Uma simples igrejinha de barro. Isso aqui era um luxo para a igrejinha onde ela foi pregar, porque ela não queria ir. Banquinhos, aqueles banquinhos, tudo já surrado, sujo, sem encosto, sem nada, chão de barro. E ali Deus tinha multidões. Glória a Deus. Então não importa onde você está ensinando, a quem você está ensinando, você tem que ter essa mentalidade. Eu estou num público que é do Senhor. Glória a Deus. Né? Que é do Senhor e que o Senhor vai usar futuramente para a sua obra. Alguém quer dizer alguma coisa de tudo que já falamos aqui? Tem alguma colocação? Para nós darmos um pequeno intervalo para vocês irem no banheiro, tomar uma água, levantar um pouco para esticar as pernas, tá? Alguém quer dizer alguma coisa? Eu tenho experiência também, né, sobre criança, né? Eu aceitei a Jesus, eu morava na Cidade Baixa, e ali, pela misericórdia de Deus, eu fui congregar na Igreja Batista, e lá na escola dominical também, né? Tem a faixa etária de criança e tal. E aí eu levei meus filhos e meus sobrinhos, como eu não sou absurda, eu levava os meus sobrinhos. E hoje a minha sobrinha, né, pela misericórdia de Deus, é cristã, né? E um dia eu não estava lembrada, não estava mesmo. E a gente conversando, ela disse, minha tia, eu me lembro quando a senhora me levava para a igreja, eu era pequena. E aquilo me marcou, eu disse assim, olha para isso, quer dizer, ela era pequena e eu levava ela no meio dos meus filhos, mas eu, entendeu?
toquei que aquilo ia fluir amanhã depois na vida dela. Hoje, graças a Deus, ela é cristã, a filhinha dela, ela já tem 2 filhas, é cristã, quer dizer, né? Fruto da infância que ela ia para a igreja, né? Participou da escolinha dominical, né? E aí a gente aprende, né? Com o tempo a gente aprende mesmo. Olha, eu não sei se eu vi no TikTok recentemente, quando alguém falou assim, não deixe a criança ir para a escola dominical ou para a igreja. Não vá só, leve ela. Exato, vá com ela. Então é importante você ir para a igreja com a sua criança, com seu sobrinho, tá? Porque ali Deus pode fazer uma grande obra. Existem pessoas que querem ficar à vontade, querem ir para a igreja sozinho, deixar os filhos em casa. Eu já vi um caso, né, não vou citar nome, mas de um casal que foi para a igreja e deixou o filho na casa do vizinho, brincando com o coleguinha. O que aconteceu? O coleguinha matou o filho desse casal. Estava na igreja, recebeu a notícia e teve que voltar para casa rápido e o filho estava morto. Então, pensando bem, se estivesse na igreja com eles, poderia estar vivo, né? Vocês concordam comigo isso? Então leve sua criança, não deixe com nenhum vizinho, leve com você. Vai para a igreja, leve. Porque você está levando para ouvir a palavra de Deus, para implantar a verdade. Eu não tenho filho, né? Sou casada há fazer 3 anos, mas não tenho filhos, né? E se eu tivesse filho, nossa alegria, tá? Às vezes a pessoa está bem arrumada, com a roupa bem chique, não quer colocar a criança no colo, quer chegar na igreja intocável, tá? Leve sua criança para a igreja, nunca deixe em casa. Já vi muitos casos, né? Vai para o círculo de oração, deixa a criança presa em casa. Quando chega, a criança se cortou, se queimou, alguma coisa ruim aconteceu. Se estivesse na igreja, a igreja é o melhor parque onde a criança deve estar. O melhor lugar do mundo, onde nunca deve deixar em casa. Deve estar presente junto com os seus pais. É muito importante, né? Então é doloroso saber que os pais foram para a igreja e a criança ficou em casa. Fazendo o quê? Assistindo televisão, lá olhando para a cara da Xuxa, de castigo olhando na televisão. Então, o que a Xuxa tem para dar para as crianças? O que a televisão tem para dar? Né? Desordem, criminalidade, prostituição. Se não souber avaliar o que tem de bom na televisão, vai corromper sua criança, tá? Deixa a criança lá de castigo na internet, não. Você fica aí, quando eu chegar a televisão, você não vira. Aí a criança fica lá umas horas na internet olhando o que não deve, tá? Então, tem que avaliar, ter muito cuidado onde a sua criança está em casa fazendo o quê? Está com quem? Com a vizinha? Tá? Com os filhos da vizinha que não é crente, que não tem nenhum compromisso com Deus. Então, tem que ver tudo isso. Seu filho é escolhido do Senhor, assim como você é. Tem o mesmo valor que você tem. Alguém mais? Às vezes a gente, nós como eu sou uma coisa muito nova ainda, né? Porque a experiência de criança, minha criança tem 4 anos. Mas desde quando eu tive minha filha, antes eu não queria ter filhos. E quando eu tive minha filha, Deus começou a me ensinar como é que Deus ensina, né? Todo mundo que tem uma criança. Começou a me ensinar como é que eu deveria criar minha criança no Evangelho. E às vezes eu observo, quando eu trabalho com crianças, primeira vez que eu trabalho com crianças, eu pude perceber que Deus tem um propósito comigo com as crianças. Porque na minha igreja não tinha crianças, tinha 2 crianças somente. E 2 adolescentes. E eu me prontifiquei a levantar um grupo de crianças. E as crianças são atraídas, elas vêm para a igreja. A gente não sai, a gente estuda a Bíblia, a gente louva, e elas vêm, traz outras crianças para a igreja. E as crianças sempre vêm para o culto. Chega no culto, a frente da igreja fica cheia de crianças sentadas. E antes não tinha isso. E o que acontece? Então eu pude entender que Deus está me chamando para isso. Eu nunca trabalhei com criança e agora eu gosto de trabalhar. E às vezes a gente é muito próximo como pais, que às vezes a gente leva nossa criança para a igreja e a gente não faz ela entender porque ela indo para a igreja. E às vezes a criança vai na igreja e para ela toda uma penitência, ela fica doida para que acabe o culto. Ela não quer ir para casa, brincar, para assistir. E quando ela não vem para a igreja, eu sempre converso com ela, mas já para a igreja adorar a Deus. Aí ela faz perguntas, por que adorar a Deus? Porque Ele nos criou, porque Ele nos dá alimento, porque Ele faz tudo pela gente. É Ele que não deixa você cair,
ele que dá dinheiro para o papai presente, ele que leva o papai para o trabalho, aí ela começa a entender. E quando chega na hora do culto, na hora do culto, ela já entende, ela fala, eu vou para a igreja adorar ao Senhor. Então era muito importante, e eu comecei a entender que o rapaz é tão maravilhoso ouvir isso da criança. E dessa forma Deus nos ensina como é que a gente vai entrar no céu. É como uma criança. Deus quer que a gente adore ele dessa forma. Amém? Vamos orar por esse momento, agradecendo a Deus. Vamos entrar no intervalinho. Quem chegou, tá? Que não preencheu a ficha, vai preencher a ficha. Quem não pagou, vai pagar, vai fazer o recibo, tá? E todos estão com material, não é isso? Tá bom? Então vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento. O irmão Adernoel vai orar. E nós vamos entrar num break. Pai, toda essa confiança, todo esse poder que vem se manifestando ao teu povo para edificar, para fluir de uma maneira assim maravilhosa esses ensinamentos, para que nós possamos praticá-lo de uma maneira assim que venha trazer frutos para o teu reino, Senhor. E assim, Pai, continue me facilmente, para que não só venhamos a aprender, mas colocamos em prática, para que façamos a diferença, Pai, nesse mundo tão cruel, que está levando as suas criancinhas, Pai,